Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos ver o método de ensino que eu costumo utilizar nas aulas e também uma ideia de método de ensino que eu gostaria, não é muito fácil, mas eu gostaria de aplicar sempre quando eu leciono. Também eu acho que seria um método legal da gente conseguir passar no Brasil nesses dias atuais onde a internet e outras ferramentas têm tornado cada vez mais difícil uma boa aula, né? Hoje em dia, o professor ele tem uma competição acirrada com recursos eletrônicos. Então, entre a aula do professor e a pessoa ficar olhando o celular ou outra coisa, às vezes o aluno opta pela segunda opção aí, né? Então, ou, ou a gente dá uma aula melhor do que ele vai encontrar na internet, ou a gente direciona o aluno para pesquisar realmente na internet, já que é um recurso que está sendo muito utilizado, vamos aproveitá-lo, ao invés de competir com ele, né? E muitas aulas práticas também, né? Eu acho que é uma forma de você fazer a pessoa se desligar um pouco da tecnologia e ver as coisas na prática. Acho que pode ser útil em termos de aprendizado. Mas o que eu vou falar aqui hoje não tem tanto a ver exatamente com isso que eu estava na introdução aqui. O que eu quero falar mais é sobre a história realmente do ensino e alguns métodos de ensino é, provocativos que eu tenho pensado em utilizar nas disciplinas. Então, a ideia básica deste método é provocar no aluno a emergência das ideias próprias. Então, em algumas escolas, em muitas escolas de engenharia principalmente, a gente costuma mostrar o problema e a solução para o aluno. E ele geralmente repete isso em prova ou em trabalhos. Que não é uma construção verdadeira de conhecimento fazer isso. A construção do conhecimento ela deveria partir da observação do aluno e várias outras formas de aprendizado que nem sempre são utilizadas nessas escolas. Então, isso tem a ver não com o Sócrates, mas o Sócrates filósofo, certo? O Sócrates ele provocava os alunos, ele mostrava os problemas e faziam com que as próprias ideias dos alunos, né, fazia com que emergissem soluções. Então era uma aula muito mais no intuito de fazer a pessoa pensar do que apresentar problemas e soluções prontas. Isso não forma profissional, né? O profissional ele tem que ser formado na solução de problemas. Então olha como é que seria uma aula, sei lá, uma aula de biologia de Sócrates. Jamais ele ia te dar respostas para começo de conversa. Então, hoje em dia, se você faz uma aula assim, você pode ser taxado de várias coisas aí, né? Então, ele aponta o que ele conduz o interlocutor, né, para que ele chegue ao verdadeiro conhecimento por si próprio, tá? E como filosofia vai muito mais além, né? Permite verificar a fragilidade do entendimento que nós temos. Então é muito reflexivo, né? E só o próprio indivíduo é que pode chegar ao conhecimento. Essa é que é a lição de Sócrates, né? O professor ele pode ajudar nesse processo na forma de condutor. O aluno é que tem que encontrar o que busca. Um outro grande educador, né, Freire, tá aí a máxima, né, usar os sentidos. Então, o aluno ele tem que ser treinado para usar a visão, o olfato, inclusive, a audição, o tato. Em se tratando de identificação de plantas e silvicultura, ou qualquer outra disciplina na área das ciências biológicas, fica bem claro de entender a aplicação desses métodos, né?
Então o conhecimento ele não deve ser somente transmitido, ele deve ser construído no aluno. Você tem que apresentar problemas para os alunos e ver com a bagagem que eles trouxeram até a sua disciplina, como eles resolveriam esses problemas. Então existe um conhecimento potencial, né, na pessoa que vai ser o aluno, na verdade, né? E ao longo do texto aqui vocês vão ver as referências, né, onde se pode ler sobre esses assuntos. Então nós precisamos aprender a aprender no Brasil, em termos de educação. Eu não estou falando que isso aqui é o ideal, nem que é fácil de fazer, certo? Só estou falando que esse é um caminho que a gente deveria tentar mais nas universidades. Então aí tem dois autores também, e o que eles pensam sobre a educação. Talvez essa palestra seja mais um convite à reflexão sobre a nossa educação do que realmente dar uma receita de bolo de como educar os alunos. Rousseau, grande filósofo francês, também tem seus métodos de educação. Exemplos reais, então as aulas práticas, né? Então o aluno ele deve ser educado para ele mesmo. Então ele deve, talvez, um dia a gente consiga realmente fazer isso em aula, de que cada aluno traga seus problemas na sua propriedade rural e a gente consiga trabalhar em conjunto com isso e não trazer questões já prontas, né, problemas já prontos e métodos já prontos para simplesmente aplicar tudo aquilo durante o semestre e depois 5% daquilo o aluno vai encaixar realmente na sua vida profissional. Outra coisa importante, e é muito difícil da gente separar isso às vezes, né, a vida pessoal da vida profissional, é ter um ambiente bastante descontraído na educação. Eu geralmente em aula era mais provocativo do que descontraído, na verdade. Até porque até hoje eu lecionei pouco, né? Eu lecionei muito pouco, não sei, não tenho exatamente uma bagagem de professora como alguns professores têm de 30, 40 anos aí. Então eu tive certa dificuldade de implementar esses métodos, mas eu acredito que com 5, 6 anos aí de prática isso aqui possa funcionar extremamente bem. E a democracia, né? A gente tem que procurar sempre ser democrático em sala de aula. Ouvir os alunos é uma coisa difícil, muitas vezes, mas o professor tem que escutar os alunos. Eles, olhando mais o celular do que a sua aula, eles já estão te dizendo alguma coisa que tem algum problema na sua aula, né? E outra coisa importante, que também é muito difícil a gente explicar às vezes para os alunos, aí é o contrário, é que o processo de educação ele é inacabado, certo? Por isso que tem esse quebra-cabeça ali faltando uma peça. Não é no curso de civicultura que você vai matar o assunto, você vai extinguir o assunto, esgotar o assunto. Não é numa aula prática que você vai resolver todas as questões e cobrir todas as soluções possíveis para os problemas que surgem. Então o aluno ele também tem que ter essa consciência do que uma aula é 1h30 e o assunto poderia se estender muito mais. Ele tem que buscar o conhecimento em outras fontes além da sala de aula. E além do professor, é claro. Por isso que existe a graduação, né, o mestrado, o doutorado. O doutorado, em termos de pesquisa, é uma busca do próprio aluno. Existe um orientador, mas ele deveria procurar algo completamente novo para fazer sua pesquisa, que muitas vezes no Brasil não é exatamente feito, né? Essa busca do inacabado, ela gera muitas má interpretações, né? Muitos desentendimentos em relação ao método, dá a impressão que a pessoa está fazendo de propósito, incompleto ou não sabe o que está lecionando. Então é preciso, antes de você implementar um método de ensino, você fazer exatamente o que está sendo feito aqui, mostrar que se um dia você deixar de falar uma coisa em aula, é justamente para provocar o aluno para ele buscar a solução para o problema. O grande perigo de você
Eu vejo pessoalmente como professor o grande perigo de você chegar em aula, mostrar os problemas, os métodos e as soluções, é que você não vai levar o aluno a ter um senso crítico das coisas. Ele vai tentar aplicar aquelas mesmas soluções aos problemas que eles vão encontrar. Se surgir um problema um pouco diferente, ele talvez tenha grande dificuldade de se adaptar ao problema. Então esse inacabado, ele trabalha justamente com isso. É você sempre deixar uma margem para as possibilidades que podem surgir na vida profissional depois. Bom, aqui também, né, as práticas têm sua função nessa questão. Sempre vai acontecer em aula prática algo que não era previsto. Então, bem-vindo à selva aí, como mostra o filme, ou na música do Guns N' Roses, né? Bem-vindo à selva, baby. Você tem que estar preparado aí para enfrentar o inesperado na vida profissional. E quanto mais aulas práticas, sempre passa uma moto, é incrível, atrapalhando, né? Sempre vai ter questões inacabadas, né? Você vai ter que treinar o aluno para ele resolver procurar soluções para as questões inacabadas. Algumas literaturas citadas até o momento, vocês podem ler aí, ó, nessas referências sobre educação. Inclusive essa última slide aqui é aqui, ó, sobre o programa, né, de ensino na Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, aqui existem algumas ideias de trabalhos práticos para a disciplina de civicultura. Tá? Uma dessas ideias seria como cultivar uma planta em vaso, que é uma planta que na verdade evoluiu para crescer sobre outras árvores. É uma hemipífita. Ela está acostumada a nascer no oco podre de uma árvore, crescer e obter os nutrientes da madeira podre de outra árvore. Então eu fiz essa prática na disciplina de civicultura em Itajubá, com os alunos da engenharia ambiental, que era uma prática que desafiava o senso comum de que as plantas devam crescer em terra. Você planta a semente em terra, ela vai crescer bonitinho como se fosse qualquer outra planta. Essa planta, a figueira no caso, por isso aí está os figos, né? São plantas que são acostumadas a nascer não na terra, na madeira podre. Então a prática era justamente você cultivar ela na madeira podre, as sementes, né? Plantar sementes na madeira podre, na terra e na areia. E verificar onde era melhor o desempenho das germinação e do crescimento inicial das plântulas. Então, essa era uma prática desafiadora, só que por trás de uma aula prática ou por trás de um artigo científico ou qualquer pesquisa ou qualquer solução de problemas na vida profissional, você tem que ter o problema, né? Qual é o problema? O problema é as figueiras germinam melhor na madeira ou na terra ou na areia. E aí você vai, a partir disso, elaborar uma pergunta científica. Essa pergunta científica, ela é mais utilizada em pesquisa científica, mas ela também pode ser utilizada na vida profissional. Então você deveria, no caso, formular uma boa pergunta científica para solucionar uma inquietação que você tem em relação a um problema prático. E por trás de toda essa questão da pergunta científica é que vai ser desenvolvida a aula prática, ou as várias aulas práticas, e depois a confecção de um relatório que poderá até mesmo depois se transformar no artigo científico. Então, em todo o mundo, e o brasileiro está aprendendo agora isso, a pergunta científica, a pergunta é o que direciona a maioria dos trabalhos, tanto práticos como teóricos e artigos científicos. Essa ideia eu aprendi em aulas com o professor Peter Feisinger, que era um professor que vinha
ele falava muito bem o português, o espanhol, ele ensinou nós, quando eu fazia doutorado em Rio Claro, a centrar todo o processo na pergunta científica. Uma boa pergunta científica, ela condiciona e resolve toda a questão de uma boa pesquisa, de um bom trabalho científico, de um bom relatório e por aí vai. Então, créditos aí às ideias do Peter Feisinger, que ele direcionava, ele construía ao redor da pergunta científica todo o método de ensino. Tá? Então, você tem a pergunta científica, depois você vai fazer os trabalhos para tentar resolver, e depois você vai escrever as ideias, ou para o seu chefe na empresa tomar decisões, ou para publicar numa revista e colaborar com os tijolos aí para construir a casa do conhecimento em relação a um tema. Depois de tudo feito, depois eu vou comentar mais em detalhes cada etapa, você vai ter que escrever o artigo, certo? Então, essa parte é considerada uma parte complicada, muito mais complicada do que as outras etapas, né? De você colocar a terra no vaso, plantar as sementes, ver as plantas crescer e tomar medidas do que está acontecendo. A hora de se escrever é complicada. Então, existem pessoas que inventam 1000 coisas aí para não ter que escrever o seu trabalho. Ficam adiando, né? E eu já passei também por isso. Essa etapa de escrever é bastante complicada. Bom, beleza. Então essas são as etapas, na verdade, uma tentativa de organizar como se escreve um artigo ou um relatório. Eu também recomendo, se vocês quiserem estudar mais a fundo, uma outra perspectiva que é do Gilson Volpato, que é um professor da USP, que ao invés de se centrar na pergunta científica, ele se centra nas conclusões do artigo, do estudo, para basear a construção da redação. Então são visões diferentes sobre como solucionar o mesmo problema, que é você fazer uma pesquisa e redigir um bom artigo posteriormente. Aqui no caso, eu vou trabalhar um pouco com as ideias dele e também um pouco com as ideias do Peter e outras ideias também. Tentar juntar aí 3, 4 autores e fazer um guiazinho, mais no intuito de orientar trabalhos de aula mesmo. Aqui não tô ambicionando aí artigos científicos, só para o aluno fazer um bom trabalho para entregar para o professor, a ideia aqui, certo? Então, isso na hora de você escrever, e muitas vezes tem autores que pensam de uma outra forma até, eles escrevem todo o trabalho praticamente, somente não escrevem os resultados e a discussão e a conclusão, e eles só fazem a pesquisa depois para ver se batia as ideias com todo o resto. Então esse é um tema bastante polêmico, e eu pelo menos acho complicado você fazer qualquer coisa assim, mas tem pessoas que pensam assim. Então eles começam realmente escrevendo a revisão, né, do que trata o assunto, o que já foi pesquisado antes do trabalho proposto, e aí vem a pergunta, ó, que é a parte importante na opinião do Peter, por exemplo. Pergunta científica do trabalho. Os métodos todos voltados a responder essa pergunta, o que eu preciso fazer para responder a pergunta. E aí vem, aqui é meio receita de bolo, mas você sintetiza os resultados, coloca as figuras, e na discussão, que é a parte mais complicada, você interpreta os resultados. Qual a relevância, qual a aplicação, qual o significado, quais os padrões de resultados, e o que se pode concluir com base nesse trabalho somente. E alguma pequena especulação em relação a outros trabalhos.
Bom, para outros autores, a gente deveria começar pelos materiais e métodos, certo? O que eu fiz? Depois os resultados, depois a introdução, depois a discussão, por último o resumo e o título. Então essa é uma outra visão de como resolver o mesmo problema. Eu realmente não sei dizer para vocês qual seria a melhor. Talvez para quem esteja começando, esse modelo aqui seja ideal. E para quem esteja já mais avançado, esse modelo seja o ideal. Pessoalmente, eu gostei muito da ideia de Peter Feissinger de começar pela pergunta. Então eu coloquei ali, ó, será? Aqui nós vamos entrar um pouco, né, no trabalho realmente do Peter Feissinger sobre como ele aborda esse problema. Então tem um livro que é O Ensino de Ecologia no Pátio da Escola, que é um livro que se tornou famoso e o Peter que está aqui, ó, até recebeu prêmios em educação, né, como educador, por ter inventado esse método ou expandido ideias de outras pessoas e trabalhado nesse método de forma que ele pode ser aplicado inclusive para crianças, né? Vejam só, ensino de ecologia no pátio da escola, ou escola que se refere à escola primária. Esse livro ele pode ser baixado aqui, ó, nesse site, está em espanhol, e ele dá uma série de passos para estimular a curiosidade científica das crianças, também dos adolescentes e adultos, inclusive de pesquisadores já bastante experientes, quando fizeram o curso dele, se sentiam novamente atraídos a fazer ciência básica às vezes, né? Tipo, nossa, eu vou fazer novamente perguntas, vou pensar novamente em certos problemas. E realmente a gente exercita muito a questão da pergunta. O que é uma boa pergunta? Então, mais importante que uma boa resposta, na opinião de Peter, é uma boa pergunta. E vai de encontro com muitos outros pesquisadores renomados, né? Que tinham boas perguntas. Então, antes de você fazer um trabalho qualquer, ou de resolver um problema qualquer, você já tem que ter um perfil também para ter futuro na ciência, eu diria, né? Você tem que ser uma pessoa curiosa. Se você não tem curiosidade sobre o mundo, sinto muito, né? O que você vai fazer? Você tem que partir para outras coisas. Se ser mais burocrático até na sua carreira, se você não é uma pessoa curiosa. O cientista, a pessoa que vai resolver problemas, ele tem que ser curioso. Isso é uma coisa que nem todo mundo desenvolve isso ao longo da vida. Não é obrigatório todo mundo ser curioso no mundo, né? As pessoas vivem do jeito que elas acham melhor. Então, se você gosta da questão, mas não é muito curioso, e você quer investir em ser um solucionador de problemas, um cientista, ou você quer ser um bom profissional, estimule a sua curiosidade. Vamos falar em biologia, por exemplo. Dê uma caminhada na floresta, caminhe na floresta por um dia, por exemplo, e procure quais seriam boas perguntas científicas para você fazer um trabalho, um relatório ou qualquer outra coisa, certo? Em biologia, muitas das melhores pesquisas surgiram assim, a pessoa não ia de sua casa para dentro da floresta com uma ideia, ela ia caminhar na floresta e ver quais questões surgem lá que podem ser interessantes de serem pesquisadas. Perseverança, né? É possível que seja necessária uma grande inspiração para você produzir um bom trabalho científico, né? Então, tenha perseverança, cabeça aberta, múltiplos enfoques, diferentes pontos de vista, alternativas distintas. Então, esteja preparado para o inesperado, esteja preparado para que algo que você não pensou no seu trabalho original
possa se tornar sua verdadeira, seu próximo trabalho, né? Ou até mesmo pensar, né, como outros organismos pensariam, né? Por exemplo, do ponto de vista de uma borboleta, que é uma flor, do ponto de vista de uma árvore, o que é uma semana, do ponto de vista de um sapo, o que é uma árvore, do ponto de vista de um cogumelo, o que é o vento. E a honestidade, né? Ter uma observação minuciosa, ser honesto com os resultados, respeitar as evidências, não querer extrapolar além do que você fez, ter consciência, né, dos seus alcances e limitações. São algumas dicas para você começar. A gente não chegou na pergunta ainda. Aqui vem alguns passos, e crédito para toda essa informação é o livro do Peter, né, sobre a pergunta, né, sobre o método científico, na verdade. Quais são os passos, na opinião dele, que levam a um bom artigo, né? Então, como que tem que ser a pergunta? Como é bom ser a pergunta? Para que ela seja uma pergunta que vai interessar as pessoas depois a lerem o teu relatório ou o teu artigo. Ela deve, em princípio, né, procurar ser uma pergunta pequena, que chame a atenção do leitor, então ela é sexy. E a ciência ela trabalha muito com perguntas comparativas, pelo menos as ciências biológicas, ciências florestais, inclusive a silvicultura, para o qual essa palestra está sendo mais direcionada. Depois que você tem uma pergunta, por exemplo, madeira, terra e areia, qual desses é o melhor substrato para o crescimento inicial de plântulas de ficus, de figueiras? Você pode se perguntar sobre a pergunta que você fez. Nossa, por que eu deveria perder meu tempo lendo sobre isso? É bem assim mesmo. Outra questão importante, para você ver se a pergunta está boa, né? Outra questão importante é que você faça uma pergunta que seja respondível. Ok, esse termo novo até. Por exemplo, eu já sugeri muitas vezes aos alunos que durante um semestre fizessem um trabalhinho científico. E alguns alunos tiveram perguntas interessantes, mas elas não se aplicam ao semestre. Seriam coisas que o aluno demoraria 10, 15 anos para responder. Então não ambicione muito no começo, seja bem simples mesmo. É uma dica para você pegar gosto pela pergunta, pelo trabalho, compare A com B, pronto. Se você conseguir responder isso, já está excelente num tempo de um semestre. Você pode colocar diferentes doses de água influem no crescimento de certa planta, né? ou pouca irrigação difere de muita irrigação em relação ao crescimento de uma planta. Você pode até colocar as doses, né? Até mesmo colocar as doses já direto na questão, né? As doses de água. Então, essa questão da pergunta ela faz parte de um processo maior, que é a construção da pesquisa, né? Você vai observar um problema, você percebe que algumas plantas na floresta crescem melhor conforme a proximidade de um curso d'água. Então essa é a observação, os conhecimentos prévios, e a partir deles você vai elaborar uma pergunta científica. Por exemplo, plantas irrigadas na copa, né, têm maior produção de folhas do que plantas irrigadas na raiz, em comparação com plantas que não sofreram irrigação? Essa seria uma pergunta com base na observação de que plantas na floresta podem estar crescendo mais e produzindo mais folhas em função da quantidade de água naquela região.
Tá? Aí você vai fazer toda a pesquisa, né? Você vai escolher plantas, escolher não, amostrar plantas, em alguns casos, delimitar as áreas amostrais, né? Ó, essas plantas são as plantas que vão ser irrigadas, as outras plantas serão as plantas controle. E você vai aplicar a irrigação, né, na copa da planta, na raiz, vai deixar a planta sem irrigação e vai anotar o que aconteceu. Depois vai refletir sobre isso e vai tentar ver se você respondeu a pergunta ou não. Se isso que você teve de resultado se aplica a um universo mais amplo, poderia ser aplicado em outras florestas, em outras plantas. E questões vão surgir desses resultados, né? Então você pode chegar a uma conclusão de que você não respondeu a pergunta. Então vamos supor que você colocou 50 litros d'água durante a estação seca nas plantas. Não deu nenhum resultado. Você pode refazer a pergunta. Em vez de colocar só plantas irrigadas e plantas não irrigadas, colocar diferentes quantidades, né? Já que 50 litros durante a estação seca não deu resultado, será que eu variando de 50 a 300 litros em comparação com as plantas não irrigadas vai produzir um outro resultado? Então isso forma um ciclo, que é o chamado, né, método científico, o ciclo das perguntas e indagações, que você vai seguir ao longo de sua vida como pesquisador, se você resolver seguir essa carreira. No caso de você fazer um trabalhinho de final de semestre, você vai fazer algo bem simples e vai parar na primeira reflexão aqui, né? Fica o resultado aqui, não é seu objetivo seguir carreira estudando a água nas plantas. Então você não vai fechar o ciclo, vai sugerir novas perguntas aqui a serem feitas, mas não vai voltar para a floresta e fazer de novo. Só se você quiser, né? Então, lembre, a pergunta tem que ser sexy. Você tem que chamar a atenção com a sua pergunta. Tem muitos trabalhos publicados até com perguntas que nem tem pergunta no título do trabalho, né? Geralmente uma pergunta no título já chama a atenção. Tem muitos trabalhos que tratam, até mesmo eu já fiz trabalhos assim, né? Aspectos, não sei do que, da vegetação, Que aspectos, né? E aí fica mais interessante, né? Você já colocar uma pergunta no título do trabalho, por exemplo, há um padrão de diversidade em função da latitude no Brasil? Muito mais interessante do que aspectos de diversidade, né? Pensem nessas questões e vocês vão chegar à conclusão de que muitos trabalhos no Brasil eles não valorizam a questão de você fazer uma boa pergunta e de colocá-la de forma clara no trabalho. Mas a gente vai chegar lá, né? Então, existem as pautas, né? Como que deve ser a pergunta? Vamos aprofundar um pouco. Primeira coisa é que você tem que fazer perguntas o mais simples possível, né? Você tem que responder, às vezes, a pergunta em 4, 5 meses para ter tempo de escrever o relatório e mandar para o professor e ele corrigir e você passar na matéria, né? A maioria das pessoas pensa assim, né? Quero passar na matéria. E também você tem muitas coisas para fazer durante a graduação, então é bom você fazer as coisas de forma organizada que você chegue no final da disciplina com um relatório, né? Não coletando ainda dados na última semana. Então planeje, né? Não vai escolher uma sequoia para estudar o crescimento durante o semestre, que não vai rolar, né? Escolha uma planta herbácea de rápido crescimento, se esse for o caso de trabalhar com plantas. A mesma coisa é se você for trabalhar com animais, por exemplo. Não tente propor já de começo uma coisa complicada, por exemplo, eu vou observar o comportamento de felinos na Mata Atlântica. Pode passar o semestre inteiro e você não encontrar nenhum felino para olhar o comportamento.
Então, sei lá, tente fazer coisas que sejam, você consiga responder durante o tempo hábil, né? Por exemplo, trabalhe com fungos, por exemplo, que são organismos com ciclo de vida curto. Trabalhe com insetos, por exemplo. Comparação, né? Então, um exemplo de comparação. Se você fizer uma pergunta, você pode ter uma pergunta que leve a um trabalho meramente descritivo. Você não está comparando, por exemplo, o que ocorre na borda de uma floresta com o que ocorre no interior da floresta. Né? Você só observa, por exemplo, a borda e aí vai descrever certas coisas. É mais difícil escrever um trabalho assim, descritivo, e fazer uma pergunta, do que se você propor comparação. Então eu sugiro, né, assim como o Peter e outros autores sugerem, que você sempre compare. E não precisa ser somente A com B, né? Pode ser A, B e C. Por exemplo, terra, madeira ou areia. Qual o melhor substrato na produção de mudas? Sempre que você tiver uma pergunta comparativa, ela vai se tornar uma pergunta mais atrativa do que uma pergunta descritiva. Né? Por exemplo, existe um maior crescimento na areia a partir de um certo tempo. Você está comparando então o tempo, né? Antes e depois de certo tempo e como foi o crescimento. É melhor do que você fazer um trabalho meramente descritivo, né? Crescimento da planta na areia no decorrer do tempo. Percebam a diferença, né? Quando existe uma pergunta mais comparativa por trás e quando existe somente uma descrição. A pergunta ela deve ser sedutora, né? Atrativa. Então, por exemplo, eu já vi um artigo escrito por Daniel Jansen. O título era Como ser uma figueira? Ponto de interrogação. Então você olha o artigo e você pensa, nossa, como que é ser uma figueira? Como que é a vida de uma figueira, se eu fosse uma figueira? Né? Isso chama muito mais a curiosidade do que você escrever assim, aspectos da vida de uma figueira. Perceba a diferença de uma pergunta sedutora e uma pergunta que não é sedutora. Outra questão é que você, muitas vezes, não dispõe de sofisticações tecnológicas para responder as perguntas. Né? Então é um mito na ciência e também nos trabalhos de que boas perguntas têm que ter alta tecnologia para respondê-las. Não necessariamente. Darwin, por exemplo, fez excelentes perguntas científicas que não precisavam de alta tecnologia para responder. Por exemplo, Darwin se perguntou se algumas sementes poderiam sobreviver uma viagem transcontinental na água salgada e mesmo assim germinar depois em outro continente. Você só precisa do que? Das sementes e da água salgada e do tempo para colocá-las lá e ver depois se elas vão germinar ou não. Bom, então depois que você faz uma pergunta, e esse é um exercício que a gente deve repetir várias vezes, antes de fazer o trabalho na floresta ou trabalho de silvicultura no caso, você tem que depois de fazer a pergunta, deixar ela descansar 1 ou 2 dias e voltar para ela e se perguntar de novo. Né? Essa pergunta eu consigo responder no tempo que eu tenho para responder? Ela é comparativa? Né? Ela é atrativa? Ela é sexy? Ela não é complicada? Ela é simples?
Então você tem que se perguntar todas essas coisas para resolver a questão antes de começar o trabalho no campo. Nessa parte é que ocorrem alguns dos erros mais incríveis, né, em relação às perguntas. Por exemplo, as pessoas confundirem o que está sendo comparado e o que está sendo medido. Isso ocorre, já ocorreu comigo e ocorre com muitas pessoas. Por exemplo, eu vou responder a seguinte pergunta: borda e interior da floresta diferem quanto ao número de flores produzidos por grápea, uma árvore? Vocês poderiam pensar, o que está sendo comparado? De novo a pergunta, borda e interior da floresta diferem quanto ao número de flores e frutos na espécie de grápea? Algumas pessoas tendem a dizer que o que está sendo comparado é o número de flores e frutos, mas na verdade não é. O que está sendo comparado é borda e interior da floresta. Percebam essa diferença. O número de flores é só algo que eu estou medindo para comparar a borda e interior da floresta. Sacaram a diferença aí? Nesses tempos de Copa do Mundo, nossa, tem alguns exemplos de pergunta que fizeram sucesso aí na ciência, né? Inclusive o trabalho que rendeu o prêmio Nobel a Albert Einstein não foi a teoria da relatividade, foi um outro trabalho em relação à luz. Aliás, efeito fotoelétrico, desculpe. Então, Einstein, em 1905, já tinha a esperteza, né, a iluminação, de começar o trabalho com uma pergunta. Outra pessoa que é muito famosa na ciência, nas ciências biológicas no caso, é Jansen, Daniel Jansen. Ele já escreveu um trabalho científico cujo título era Não. Acreditem se quiserem. Aí a pessoa vai, não o que, né? Vai querer ler o abstract, o resumo. Perfeito, funcionou bem. Se vocês quiserem ler sobre essas questões, sobre a vida do Einstein, os trabalhos que ele fez, também ele foi famoso por escrever resumos, né, bastante resumidos, né? A gente já vai comentar isso, tem aí, ó. Darwin, um exemplo de pergunta. Astonishing é surpresa, né? A expressão aqui, né, de surpresa é governada pelos olhos e a boca sendo abertas ou pelas sobrancelhas sendo erguidas. Então percebam a pergunta, né? Então a expressão de surpresa ela é governada pelos olhos e bocas sendo abertas ou pelas sobrancelhas. Está comparando quem? Comparando olhos e bocas com sobrancelhas. Quanto ao quê? Quanto à expressão. Perfeito, ótima pergunta. Trabalho de Darwin aí nos anos 1800. Pratiquem sempre a pergunta. O que eu estou comparando? Quanto ao quê? O que vai ser medido? Tudo vai ser originado depois a partir da pergunta. No momento que você tem uma boa pergunta, você vai fazer todo o trabalho e depois vai ter que escrever. Aí você vai ter que fazer um resumo. Tá? Voltando ao Einstein, ele fez um resumo sobre a teoria da relatividade e foi cortando palavras até que ele chegou no resumo como isso aqui, ó, só a fórmula. Então aí tem outra sacada do Einstein de como chamar a atenção das pessoas para um bom abstract, um bom resumo. O resumo do artigo científico era E igual a mc ao quadrado. A maioria das pessoas vai passar do título para o resumo e vai querer ler do que se trata essa fórmula, né? Aí tem outras dicas, né, que vocês podem ler como construir um resumo. E aqui um mito também sobre Einstein, né? Einstein não era mau aluno. Houve um grande engano quando foi divulgada essa informação.
porque a nota, lá onde ele estudava, no colégio onde ele estudava, ia de 0 a 6, se não me falha a memória. Então, quando ele tirou 4, não era 4 de 0 a 10, era 4 de 0 a 6, tá? Bom, vejam essa estatística sobre a introdução dos artigos científicos. Então, pensem nessa estatística. O que você tem que escrever no seu primeiro parágrafo da sua introdução, sendo que 83% das pessoas não vão passar desse primeiro parágrafo se não gostarem. Pense na sua pergunta científica, em tudo que você fez na floresta, todo o tempo que você gastou na hora de escrever o artigo. Se você não fizer um bom primeiro parágrafo, 83% das pessoas podem nem passar dele e desistir do seu trabalho. Então eu diria o seguinte, faça tudo, depois deixa aí uns 15 dias para escrever o primeiro parágrafo do teu artigo, para que ele convença as pessoas do que trata o artigo e leve elas a ler o segundo, né? Mais uma vez surge um fantasma aí do fato de que os artigos e os parágrafos têm que ser sexy, né? Métodos é o seguinte, você tem que fazer um bom, o que é um bom método, um bom método escrito? Você dá um pedaço de papel para a pessoa com o método do seu trabalho, e a pessoa, sem ter ido com você lá na floresta, ou sem ter feito nada, ela tem que conseguir fazer exatamente aquilo que você fez. E aí você vai ter que falar com a pessoa depois. Nossa, você pegou minha folha, é uma receita de bolo, na verdade, né? Por isso que tem aqui essa cena engraçada até da pessoa que foi misturar a massa e não deu muito certo. Então o que é? Nossa, você leu um artigo científico e quer fazer um também. E a pessoa que escreveu o artigo escreveu em 1820, já faleceu. Não tem como você conversar com ela e pedir detalhes. Você tem que ler o método dela e conseguir fazer igual ao que ela fez sem ter conversado com ela. Então uma boa dica de se você fez um bom método para responder a pergunta científica é você fazer, né, seu método e dar para uma pessoa para ela ler. Aí ela vai ler e vai, eu vou pegar o vaso, vou colocar as plantas, eu vou dispor as amostras de tal forma lá na casa de vegetação, eu vou colocar água a cada tantos dias, eu vou medir tal e tal coisa. Se a pessoa, lendo a sua folha de papel, fizer bem claro o que você pensou, é sinal que você escreveu um bom método. Se ela tiver dificuldade em seguir as instruções ou fizer uma coisa que você não pensou, você vai ter que reescrever esses métodos, dar mais detalhes, ser mais claro para ela voltar a escrever. Certinho. Tudo função da pergunta, né? Se eu vou comparar, por exemplo, borda e interior da floresta, quanto à produção de flores e frutos, eu vou ter que colocar amostras, né? Vou ter que selecionar, né? Amostrar, no caso, árvores aleatoriamente, ou segundo outros critérios, tanto na borda como no interior da floresta. Para medir o quê? Medir o número de flores e frutos. Então, se eu tiver que responder a seguinte pergunta, borda e interior da floresta diferem quanto ao número de flores e frutos produzidos pelo cafezinho do mato, que é uma planta bem baixinha. Qual é o método? Eu tenho que encontrar um local para estudo, né? Eu tenho que amostrar plantas na borda e no interior da floresta, num certo número, e eu tenho que ir lá, em várias épocas do ano, contar quantas flores e frutos tem. Se for uma árvore muito alta, eu não vou poder contar, eu vou ter que usar um binóculo e talvez fazer um outro tipo de método para inferir o quanto tem. Certo? Uma dica que o Gilson Volpato deu nos trabalhos dele, sobre trabalhos científicos, é justamente no título do trabalho, tem muitos trabalhos que colocam o local de estudo. Ele não gosta muito dessa ideia, pois o trabalho científico atualmente, na área de biologia, ele deve ser um trabalho que sirva para uma grande região. Por exemplo, você tem que
fazer um trabalho que os resultados sejam aplicados por muitas pessoas. Então, no momento que você coloca que fez um trabalho lá em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, para responder a pergunta, já é um trabalho extremamente local, né? Ele não vai responder a pergunta para o bioma da Mata Atlântica, por exemplo, nem para a região de Santa Rita. E você não deveria colocar no título do trabalho a especificação que foi feita lá naquele localzinho e foi só lá que você fez. Pois isso iria contra o seu trabalho, dizendo que ele é um trabalho extremamente local, cujos resultados serão aplicados e válidos talvez somente para aquela floresta lá em Santa Rita. E o que isso está dizendo? Está dizendo que o teu trabalho deveria ser publicado num anal de congresso ou numa revista de abrangência, né, como é que eu vou dizer, um fator de impacto mínimo, né? Só pessoas daquela região vão estar interessadas em ler isso. Perceberam isso? Bom, são opiniões, né? Os resultados de discussão. Aí tá as pessoas discutindo os resultados. Algumas dicas, né? Você vai fazer a pergunta, vai colocar as amostras, vai responder, vai ter que escrever. O que é o mais importante, né? O que é análise estatística, por exemplo? O que é inferência estatística nos seus resultados? Quais os resultados que eu vou colocar no trabalho? Todos? Um resumo deles? Eu vou querer explicar o que aconteceu somente para a minha área ou eu vou querer extrapolar para uma situação de que se eu continuasse coletando dados, como se comportariam as plantas, no caso, que eu comparei, quanto a certas características, indefinidamente, se eu continuasse coletando dados, o que ocorreria? Isso é inferência. A análise tem mais a ver com os dados coletados naquele momento, sem querer extrapolar os resultados, né, para uma situação do que aconteceria se eu continuasse coletando dados. É uma forma mais imediata, né? Então, geralmente na análise existem tabelas, existem gráficos, e quando eu utilizo inferência estatística, geralmente tem uma probabilidade de erro associada àquelas conclusões, que justamente me diz o seguinte: qual é a chance disso continuar ocorrendo, né? Bom, aí tem algumas outras dicas, né, sobre as ideias, né? E aqui embaixo tem uma coisa curiosa que tem acontecido em ciência, que é alguns revisores de periódico e alguns editores de periódico, não é nenhuma coisa consciente, às vezes um perigo até da gente colocar muita inferência nos trabalhos, né? Existem revistas que não aceitam os seus trabalhos simplesmente porque não deu uma probabilidade significativa, ou seja, não diferiu o que você estava querendo comparar. Por exemplo, borda e interior da mata não diferiram significativamente, estatisticamente, com uma chance de erro menor do que 5%, quanto à média de produção de flores daquela planta que você usou como modelo para o seu estudo. Então, se você não prova a sua hipótese, né, se você não descarta a sua hipótese de igualdade, se você não prova que existem diferenças significativas estatisticamente na produção de borda em relação ao interior da mata, você, às vezes, para alguns editores e revisores, você não fez uma boa pesquisa. Quando, na verdade, se você mostra que duas coisas não diferem, deveria ser considerado o mesmo peso em termos de ciência de uma resposta não significativa em relação a uma resposta significativa na ciência. O fato de você não rejeitar essa hipótese de igualdade, né, de produção de frutos na borda e no interior, não significa que esse é um resultado que não é válido, né? Devido a isso, surgiu até um jornal que é famoso na ciência, que é o Jornal dos Resultados Negativos, ou seja, são pessoas que não conseguiram rejeitar sua hipótese de igualdade
É só os trabalhos que têm análise estatística colocando lá não significativo, não significativo, não diferiu. E eles aceitam esses trabalhos, pois eles acham que esses trabalhos são extremamente válidos para consolidar a ciência, né? O fato de você não achar diferenças não significa que o resultado não é importante. É aí onde eu queria chegar. Aí mais algumas dicas de como devem ser os resultados, né? E a discussão. Para não dizer que é mentira. Aí está o Journal of Negative Results. Certo? Trabalhos que não tiveram estatisticamente diferenças estatísticas entre as coisas que foram comparadas estão todos aí. Conclusão do meu estudo. Para alguns autores, como Gilson Volpato, a gente deveria começar por aqui. Ó. Qual a grande novidade? Né? E talvez até o primeiro parágrafo devesse trazer isso. Né? Já vi muitos artigos começarem assim. Esse trabalho mostra que, ao contrário do que as pessoas pensavam, na borda da floresta não ocorrem diferenças em relação ao interior. Pronto, interessante. Então, às vezes, a conclusão ela vai no começo da introdução ou até mesmo no título do artigo. Percebam que é uma estratégia interessante, né? Você escrever um artigo assim, o homem não se originou de um macaco do tipo igual ao chimpanzé, se originou de um gibão, que é um macaco que vive no alto das árvores. E o ser humano, na introdução, né? O ser humano, nas suas origens mais remotas, caminhava sobre dois pés, já no alto das árvores, ao contrário do que se pensa. Então, a grande novidade do seu trabalho é a conclusão que você chegou. Para alguns autores, ela deveria centrar todo o trabalho ao invés da pergunta. Tá? A conclusão, a gente deve ter o cuidado principal de não colocar a coisa na conclusão que a gente não obteve, não viu nem nos resultados. Né? Não percebam isso. Depois a gente poderia partir para a introdução e para o título. Né? Tem pessoas que deixam o título por último justamente por não saberem o que os resultados vão dizer. Né? E as referências, tabelas, essas partes, elas são igualmente importantes, só que eu vou comentar menos aqui. Na verdade, figuras bem feitas, elas falam mais do que 1000 palavras. Então, tem algumas revistas, como o Jornal Americano de Botânica, que eles selecionam as figuras dos artigos para colocar na capa da revista uma delas. Então, se você tem figuras ilustrativas mostrando muito bem o que você viu, você pode vir a favor de você. E também pode ir contra se você colocar uma figura lá que não serve para nada, né? Ainda mais se a revista tiver um gasto muito grande com cores, né? Outra coisa muito comum que acontece em relatórios e revistas, artigos, é o autor estar indeciso. Ele não sabe se vai colocar os dados numa tabela, num gráfico ou no próprio texto. Tá? A dica aqui é a complexidade, né? Muitas vezes você não vai conseguir ler o texto e entender aquele monte de número. Aí é uma questão de bom senso, né? Se você lê, vê um monte de probabilidade, um monte de valor, de média, termina o parágrafo e já não lembra mais do começo, faça uma tabela. Se você tem o mesmo sentimento quando você olha uma tabela, procure por um gráfico. Tá? Aí, ó, uma figura fala mais do que 1000 palavras. Poderia descrever tudo o que está acontecendo. Na verdade, que mostra que está acontecendo uma tragédia. Né? Onde eu posso me aprofundar sobre essas questões básicas? Aí tá os slides aí, os livros, né? Vocês podem se aprofundar. E aí fica o tchauzinho, o tchauzinho do nosso amigo aí. Né?
E vamos encerrar essa primeira parte. Depois vamos ter a segunda parte aí falando sobre a pergunta e o desenho. Realmente, como que eu vou coletar os dados na floresta ou no laboratório. Como eu vou dispor as amostras para que eu consiga responder a pergunta, né? Então essa parte vai vir a seguir. Por enquanto, vamos ficar por aqui. Já estamos em 1 hora. Fica um grande abraço, espero ter contribuído e não causado mais confusão nessas questões.